Shalom, Shalom Adonai. Estamos iniciando mais uma aula, mais um vídeo. Esta aula hoje é endereçada ao Ricardo, um aluno que nós temos lá em Londres, que nós estamos fornecendo para ele essa formação via online, aonde ele está podendo alcançar a condição de fazer essa formação teológica. Nós hoje estamos iniciando mais duas novas disciplinas, a pedagogia cristã e a didática. A pedagogia cristã, nós vamos utilizar o livro de John Price, né? A pedagogia de Jesus, e a didática, nós vamos utilizar o livro da Célia Maria, que é um livro já de uma didática no sentido secular, pedagógico, educacional, para poder ampliar a capacitação e a formação do docente enquanto aquele que está se preparando para ser um professor, atuar na área do ensino. A pedagogia cristã, ela tem algumas premissas, ela tem algumas questões, alguns princípios elementares, que inclusive Price vai colocar aqui no seu livro, que é a verdade encarnada, certo? É a única verdade espiritual que consegue apelar de modo efetivo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente que a melhor forma, o elemento mais importante na qualificação, na formação de qualquer professor é justamente aquilo que ele é em si próprio. Tá? Todos reconhecemos, então, que só um exemplo vale por 100 ou 1000 conselhos. Ou melhor, que exemplo? O exemplo pessoal. Aquilo que você troveja tão alto, tem tão grande significado, que não se pode ouvir o que você diz, a não ser a partir do que você é, certo? A melhor encarnação para os evangelhos não é o marroquim, é sim a pele humana. Por quê? Porque foi esse fato que levou o presidente Caulfield, nos Estados Unidos, a dizer que, no seu entender, a universidade ideal era uma tora de madeira, tendo John Hopkins numa extremidade e o estudante na outra. Ou foi esta verdade que levou Emerson a dizer que o que mais importa não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Então, quem está ensinando, quem está à frente do ensino, que está desenvolvendo a docência a partir do que ele é, a partir do que ele pode conceder dentro do ensino que ele está conduzindo, que ele está sendo aquele que está norteando esse ensino, que está concedendo esse ensino, é que tem o grande significado, é que tem o grande valor dentro da pedagogia cristã, que é uma pedagogia pautada pelo testemunho, pela pessoa em que representa o docente ou professor. Então, cada professor deve sentir bem fundo, dentro do seu coração, dentro da sua capacidade intelectiva, quem é a sua pessoa, qual a lição que a sua pessoa pode conceder, que o aluno pode extrair dele, certo? As palavras do professor só chegam até onde as projeta, a força propulsora de uma vida piedosa, de uma vida consagrada, de uma vida que tem algo a conceder, a deixar de legado, a identificar com o seu ensino. Então, Jesus, no caso, foi a encarnação viva da verdade. Então, ele disse, eu sou a verdade. Então, automaticamente, o ensino da verdade nele era vivenciado. Essa encarnação da verdade provém de duas coisas. Que fatos? Do fato de ele ser Deus e de possuir as perfeitas qualidades de Deus. Então, ele era o único ser perfeito. Então, a partir dessa perfeição, ele podia ensinar assuntos referentes à perfeição, assuntos referentes à santidade, assuntos referentes à verdade, assuntos referentes à salvação, assuntos referentes à justiça, assuntos referentes a todas essas áreas, porque ele era realmente o referencial para seus ensinos, tá? Outra questão também que é importante é que quando nós pensarmos que o professor tem que ter aquele sentimento de servir,
Tá? Um dos elementos essenciais para a qualificação de professor é o quê? É o interesse que deve ter pelo povo, o desejo de servir, de ajudar, de estender a mão, de levar o discente ao crescimento, de proporcionar ao discente um impulso cada vez maior, uma capacitação cada vez maior, uma formação cada vez maior. O discente não é apenas um aluno, o discente é um discípulo seu, e como discípulo você tem que conceder a ele uma formação cada vez mais abrangente para que ele tenha em você realmente a condição de um mestre, tá? Então, olhando para Jesus, o caráter de Jesus causava um interesse profundo pelo bem-estar de todos. Então, os alunos, os discípulos, aqueles que iam até Jesus para aprender com ele, viam nele o mestre ideal para lhes formar, para lhes capacitar, para lhes conceder a formação cristã. Então, a crença no ensino, a partir de Jesus como exemplo, é a grande oportunidade de formar ideias, atitudes e conduta. Tá? Então, a grande, vamos assim, premissa e o grande princípio do ensino de Jesus é a formação dos ideais, a formação das atitudes, a formação da conduta, a formação do caráter do aluno. Tá? Ele não se distinguiu, Jesus, como apenas um orador, como um reformador, como um chefe, como um mestre. Não, ele se distinguiu por ensinar ensinos, exemplos que viessem a causar e que viessem a proporcionar nos seus alunos mudança total, que viesse a causar nos seus alunos uma nova concepção de vida, uma nova condição de observar as coisas, de visualizar as coisas, de vivenciar a vida. Então, a ênfase que Jesus deu ao ensino ressalta não só o fato de, em geral, ser ele reconhecido como mestre. Não, a ênfase que ele deu ao ensino era ensinar para transformar, ensinar para modificar, ensinar para causar impacto. Que impacto? Impacto de mudança, impacto de transformação. Tá? Outra questão também muito interessante é que a ênfase de Jesus como mestre era ensinar num modo entusiasta e não agressivo. Ele tinha uma atividade educadora em que ele ensinava em qualquer lugar, em qualquer hora, e ensinava com aquela carisma, com aquele amor, com aquele entusiasmo que causava uma afabilidade, uma atratividade, uma ênfase ainda maior dentro dos seus alunos. Então ele preparou o grupo de discípulos, ou grupo de alunos, ele não preparou apenas para serem discípulos, não preparou apenas para serem seguidores, não preparou apenas para serem alunos dele, mas ele preparou um grupo de mestres, tá? Um grupo de verdadeiros doutores, professores. Por quê? Porque cada um daqueles discípulos ali seriam aqueles que dariam continuidade à sua obra, que levariam a sua obra avante. Então, no decorrer dos últimos dias de sua trabalhosa vida, ele se dedicou totalmente ao ensino, preparando esse pequeno grupo de discípulos, porque ele via: esse pequeno grupo vai dar continuidade à minha tarefa de ensinar, vai ser aqueles que vão ser os futuros didáscalos, os futuros mestres, que vão desenvolver a didascalia, a doutrina, o ensino, a capacitação, a formação daqueles que vão dar a continuidade, a progressão e a efetivação do reino de Deus. Então, outra coisa que é muito essencial no professor é o conhecimento e o domínio que ele tem do que ele ensina. No caso, Jesus ensinava as Escrituras. O teólogo que ensina a teologia, ele tem que dominar as Escrituras, tem que dominar os livros, e tem que dominar os assuntos da teologia, os assuntos concedidos não só no aspecto teórico, mas no aspecto prático e fundamentado nas Escrituras, para que tudo que ele venha ensinar cause
um resultado, um impacto ainda mais pertinente, e que esse ensino, mesmo aquele ensino teológico que não esteja dentro de acordo dentro da temática ou assunto exposto às escrituras, seja um assunto que vá de encontro à proposta de tornar um aluno que venha a bem poder desenvolver a sua atividade, a sua missão, a sua condição de mestre, a sua condição de ensinador, a sua condição de proporcionar ao outro uma formação. Então, eu, no meu caso, estou formando o Ricardo, então eu tenho que transmitir uma teologia para o Ricardo, que ela venha alcançar não só as expectativas minhas, mas as expectativas dele, e que venha inculcar nele essa condição, essa capacidade de o que eu passar para ele, ele repassar para o outro com uma total identificação e condição de conduzir o assunto. Então, a maestria que está no professor é aquela maestria de ele ter identificação e intimidade com o assunto, certo? Essa intimidade e identificação com o assunto é que faz o grande resultado dentro da área do ensino. No caso de Jesus ele tinha identificação total com quem ele ensinava, porque ele era a própria fonte de ensino. Ele era a própria fonte inesgotável de toda a sabedoria humana. E outra coisa que tem que ter o grande professor é a compreensão da natureza humana, saber compreender o outro, saber compreender o outro em todas as suas especificidades, porque a partir do momento que o professor sabe compreender o outro, sabe compreender aquele que está à sua frente, ele consegue influenciar, ele consegue capacitar, ele consegue formar aquela pessoa com uma especificidade e com uma condição ainda maior. Então, essa aula de hoje foi apenas uma aula introdutória, introduzindo essa disciplina, a pedagogia cristã pautada na pessoa de Jesus, o maior e único e verdadeiro pedagogo, no caso do pedagogo cristão e pedagogo, não só cristão, pedagogo secular, porque nenhum pedagogo superou e vai superar a pedagogia de Cristo. A pedagogia perfeita, a pedagogia que gerou a maior impactação e maior impacto a nível global, mundial, e que nunca vai deixar de ser, nunca vai findar e nunca vai deixar de estar sempre se restaurando e se renovando, porque foi o impacto gerador de mudança de vida e de legado eterno dentro da sua condição de ensinar, e um ensino que permanece para sempre. Então essa era a grande proposta pedagógica de Cristo. E eu encerro aqui esta aula, e na próxima aula nossa, dentro destas duas disciplinas, pedagogia e didática, aí vamos para a didática no aspecto secular, certo? E já está com você, Ricardo, os livros, você pode ler já dentro da pedagogia de Jesus. Se você puder, leia a partir da página de número 15, certo? Não, melhor. Leia a partir da página de número 17, características dos discípulos de Jesus, tá? Que é a partir daí que nós vamos trabalhar na nossa terceira aula, porque a próxima aula é de didática, e aí nós vamos ter a introdução à aula de didática, e aí eu passo a leitura em cima também do livro de didática. Ok? Muito obrigado. Você leia da página número 17, certo? Pode ler da página número 17 até a página
25, para não causar um desgaste e para não tirar o seu tempo que é tão importante aí. Que Deus te abençoe e essa foi mais uma aula nossa aqui no nosso canal, A Rota da Teologia.